Hoje eu quero trabalhar uma ferramenta que nós chamamos ela de ciclo de alta performance, que nós pegamos toda essa bagagem que nós temos espiritual, emocional, planejamento executivo e colocamos agora ela em ação, de forma prática. Então até sugiro para que os ouvintes que estão nos acompanhando e que querem algo especial, peguem uma caneta e um papel, para que eles possam agora montar um desenho de uma estratégia, de como alcançar e melhorar os seus resultados, para alcançar realmente coisas grandes, coisas importantes, coisas tremendas na vida. Algumas coisas são importantes para a gente refletir. Tem muitas pessoas que deixaram de acreditar em si mesmas. Lembra que nós conversamos a respeito, né, das maestrias? E eu estava refletindo um pouco hoje pela manhã em relação a essa ferramenta, e nós precisamos primeiramente trazer, antes de aplicar a ferramenta, a ideia de que qualquer pessoa que tenha uma meta, que tenha um objetivo, que queira alcançar um resultado, ela pode, e ela está muito perto de alcançar isso. Eu refletia, por exemplo, numa Olimpíada, Jorge, o sucesso e o fracasso está muito perto, está muito próximo um do outro. Imagina, por exemplo, ali na corrida dos 100 metros, que eu acho que é mais fácil a gente visualizar. Quem ganha e o último colocado da Olimpíada, ele está apenas algumas frações de segundo de distância do primeiro lugar. Olha só que interessante. Então, aquele que ganhou e aquele que foi o último, com aquele sentimento foi um fracasso, ele está milissegundos de alcançar, centésimo de segundos de alcançar o primeiro lugar. Para você ver que a distância entre sucesso e fracasso muitas vezes é muito pequena. Tem um outro exemplo que, né, de uma história que eu ouvi, ou de um exemplo que eu ouvi. Por exemplo, quando você vai jogar golfe, então você tem que bater na bolinha e jogá-la mais próxima daquele primeiro buraco ali, né? Só que algumas pessoas, a hora que bate, joga dentro da água, joga dentro do tanque de areia, e às vezes fica preocupado, né? Porque que tá tão ruim assim, porque tá jogando tão longe. Mas daí você para pensar, ele tá apenas 1 milímetro de acertar. Por que 1 milímetro? Porque se ele ajustar apenas 1 milímetro na saída da bolinha, lá no final vai ficar mais próximo do resultado, ou vai ficar mais longe do resultado, por causa do ângulo que se faz. 1 milímetro de ajuste é suficiente para você alcançar o resultado. Se nós formos, por exemplo, para a cirurgia plástica, entre a questão do resultado, da beleza que se quer, muitas vezes é 1 milímetro de ajuste, né, na pele, 1 milímetro de ajuste no nariz é suficiente para alcançar a beleza, a estética. Por que eu estou dizendo essa comparação de que falta muito pouco? Todo mundo pode ter resultados extraordinários na vida. E muitas pessoas acham que para isso acontecer, precisa acontecer um milagre, precisa acontecer mudanças externas, precisa tanta coisa difícil. E não é. Às vezes um ajuste de 1 milímetro, às vezes o ajuste de pequenos detalhes na vida, faz com que lá na frente você alcance um resultado extraordinário, um resultado muito maior na sua vida. Eu posso só fazer uma consideração? Claro. Você está falando citando alguns exemplos, né, para a gente entender melhor. Eu me lembro muito bem, como narrador esportivo, né, viajando São Paulo, Brasil, fazendo muitos jogos. Na capital, Anderson, em São Paulo, o CT do Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, fica do lado do CT do São Paulo, os dois CTs, os dois grandes clubes. Sim. Que é o sonho dos atletas, né, dos meninos, jogar em grandes clubes. Atravessando o outro lado da avenida, está o CT e o Clube Atlético Nacional, lá na capital. E um dia eu fui fazer um jogo, uma transmissão esportiva da Série A2, não me lembro, e alguns atletas do Nacional estavam olhando para o CT do Palmeiras, que fica assim, do outro lado da avenida. Aí eu perguntei para um dos meninos, falei, o que você está pensando aí? Ele falou, eu estou vendo a distância entre o céu e o inferno. Eu falei, como assim? Eu falei, porque o céu está do outro lado da rua. Eu falei, e o que você está fazendo para chegar até lá? Ele falou, o que você precisa fazer? Ele falou, só atravessar a rua. Olha só que distância curtinha, né? Pois é, eu estou aproveitando esse seu raciocínio, até só para a gente dar um exemplo, né? Claro. Para entender. Mas você vê, o sonho daqueles meninos do Nacional era atravessar a avenida, ele fica ali, ó. O portão do CT de um grande clube de futebol está bem pertinho. Do lado de cá, as dificuldades, né, do Clube Atlético Nacional, dos meninos, um clube
que não tem a mesma estrutura que o outro. Mas Sim. A distância, quando você tocou nisso, isso me veio à memória. A distância é tão pequena, né? E o menino disse, eu perguntei para ele, ele falou, não, é só atravessar. É só ir, né? É só ir. Ele precisa criar o quê? Uma estratégia, né? Uma ação, uma atitude. Exatamente, legal. E olha só, a gente fala assim, o que as pessoas de sucesso têm que as pessoas que se sentem fracassadas não têm? Acho que é importante. O que elas fazem, as pessoas de sucesso? Elas fazem tudo aquilo que os fracassados não fazem. Normalmente as pessoas... Você diz que as pessoas se sentem fracassadas ou não são fracassadas? Elas se sentem fracassadas na maior parte das vezes. O fracasso é um sentimento. É um sentimento, porque você imagina que nem o exemplo que eu dei para você das Olimpíadas, né? Ainda que ele ficou em último naquela Olimpíada, na sensação que ele tem é de fracasso, ou na sensação da torcida é de fracasso. Mas se você parar para olhar o quanto ele é melhor do que muitas pessoas hoje espalhadas pelo mundo que tentam chegar no resultado que ele tem e não conseguem, ele consegue então entender que existe um poder nele. E para ele chegar até talvez o próximo objetivo, que é ganhar essa medalha de ouro, são frações. E aí é que está a grande questão. Ele vai ficar olhando isso acontecer ao longo do tempo, ele vai desistir, vai parar, ou ele vai passar a ter atitudes e ações que o leve ele a alcançar. Tem um exemplo, eu vou trazer essa história mais detalhada depois, mas de um recorde numa área esportiva também, de que há muitos anos não se batia aquele recorde, porque todos os atletas achavam que aquilo era impossível alcançar. Até que um amador, uma pessoa amadora, não profissional, vai e bate esse recorde. E aí todos os outros profissionais olham para aquilo e falam, se um amador pode, eu também posso. E diz que depois desse acontecimento, 300 vezes esse recorde foi quebrado nos últimos anos. Ou seja, às vezes a questão de você alcançar um resultado e olhando para aquilo se torna impossível, é apenas uma crença, achando que eu não posso, isso é para um super-herói, isso é para alguém rico, isso é para alguém que está fora do Brasil. Muito inteligente, eu não tenho essa inteligência. Não tem, e às vezes não está muito perto. E o que ele precisa muitas vezes é de um planejamento, ele precisa algumas vezes de fazer diferente aquilo que ele está insistindo em fazer igual e não vem resultado. Então veja que hoje nós trabalhamos com a questão de resultados e alta performance na vida, alta performance no negócio, em tantas outras questões, e a gente vê que às vezes é detalhes, são pequenos detalhes, pequenos ajustes que são necessários na vida, pequenos ajustes na forma de pensar, na forma de agir. Como eu disse, alguns milímetros ou apenas 1 milímetro pode ser de mudança, pode ser suficiente para alcançar um resultado extraordinário. Bem, e aí? A partir desse... Vamos lá. Vamos dar sequência. Eu tenho 4 pontos importantes aqui dentro dessa ferramenta para a gente agir. A primeira dela, né, se quem estiver anotando, é importante escrever, é a gente ter uma visão muito clara do resultado. Qual o resultado que a gente quer? Porque o sonho do resultado, ele vai te dar a força que você precisa para chegar. Ela vai impulsionar. Exatamente. Se de repente, o meu resultado eu quero simplesmente passar no próximo vestibular. Legal. Esse é o objetivo. Já traçou um objetivo no qual ele quer. É uma estratégia. Mas de repente, eu não quero só passar no vestibular, eu quero passar no vestibular de uma faculdade fora do Brasil. Olha só, você está ampliando um pouco o seu patamar mais elevado. O seu desafio. Não, eu quero ser o melhor, eu quero ser o primeiro no vestibular. Então, se você percebe que a definição de resultado, ela é de cada um, e para cada um, o sucesso alcançado vai ser estabelecido com essa meta que ele está colocando. Tem algumas pessoas que são ousadas. O que nós não podemos é colocar muitas vezes um resultado impossível de acontecer. Vou te dar um exemplo aqui. Eu quero ser, não que não seja impossível, mas muito longe de ser alcançado, mas eu quero ser o primeiro astronauta a ir para a Lua num foguete brasileiro. Você entendeu? Então calma, né? Vamos esperar cada coisa no seu tempo, né? Então às vezes as pessoas pode não ser, mas pouco provável ou muito distante de acontecer. Da realidade. Exatamente. Né? Então nós podemos começar com pequenos resultados. E esse pequeno resultado de repente pode ser, eu quero emagrecer alguns quilos.
Eu quero uma nova profissão, eu quero uma carreira diferente, eu quero ser o melhor atleta do meu time. Então, começando com pequenos objetivos, nós vamos começar a experimentar de alguns resultados que podem mudar a nossa trajetória e principalmente trazer para o nosso mindset, trazer para a nossa mentalidade que eu posso, que eu consigo. E quando a gente cria, consequentemente, essa expectativa positiva com relação a algo que a gente tem como objetivo, uma meta, né? Bom, meu objetivo é esse. E você se aproxima desse objetivo, não alcança. Vem um sentimento de frustração, não vem? É natural. É natural que ocorra. Isso, Como natural. É que você lida com isso? Qual a leitura que a gente tem que fazer? Eu acredito assim, você experimentou de um caminho. Se você não alcançou aquele resultado naquele primeiro momento, certamente você tem que voltar para o laboratório, né? Você tem que voltar para a sala de planejamento, tentar vivenciar o que foi certo, o que for errado. Por quê? Porque você acabou de fazer um curso. E esse curso, essas derrotas ou essa derrota, a princípio, te trouxe muitas lições. Que se você fizer os ajustes necessários, certamente você vai, talvez ainda não conseguir, mas chegar mais perto, chegar mais próximo e assim por diante. Ver naquilo que você acertou e aquilo que você precisa melhorar. Exatamente. Não deu certo. Normalmente, Jorge, o que acontece? Nós pegamos muito caso onde as pessoas perdeu a primeira ou perdeu a segunda vez naquele objetivo, elas já desistem. Elas já param no meio do caminho. E aí deixa aqueles pensamentos, você não é capaz, você não vai conseguir nunca, olha a sua história, você não tem vitória nenhuma na sua... Aí você começa a se encher de crenças, que nós chamamos de crenças limitantes, ou sabotadores, pensamentos sabotadores, e coloca a arte da dúvida, né, dentro de você, mas uma dúvida ruim, que é o que mais tem matado pessoas, matado resultado, matado sonhos na face da Terra. Crianças, muitas vezes, elas são impulsionadas porque o pai não conseguiu determinada coisa. O pai coloca sobre a vida do filho, você não vai conseguir, ninguém conseguiu da sua casa, ninguém conseguiu da sua família, limitando e criando uma crença de que não dá. E a pessoa, às vezes, vai ter que não só lutar por um resultado, por alcançar alguma coisa, vai ter que lutar contra si mesmo, com a arte de acreditar, a arte de se motivar. E quando acontece do pai, por exemplo, pai ou mãe, se projetar no filho? Entendeu? Não, você Acontece vai ser muito. tal coisa e você vai ser o melhor. Isso. E você vai ser o primeiro. Isso não traz uma, entre aspas, uma obrigatoriedade? Muito perigoso, inclusive. Não é extremamente perigoso isso? Eu conheço casos, por exemplo, de casos que a gente atendeu, que o pai queria tanto que o filho alcançasse um resultado, que quando termina a faculdade, pega o diploma, no dia ali da entrega do diploma, o filho pega o diploma e fala, toma pai, consegui, esse é seu, agora eu vou viver a minha vida e vou fazer o curso que eu quero. Então, às vezes, conflitos familiares acontecem por essa imposição realmente do pai em relação a que o filho faça determinada coisa ou que não faça outra determinada. Então nós devemos ter muito cuidado. E aí nós podemos conversar um dia sobre missão de vida e propósito de vida. Inclusive está no meu livro, tem um capítulo que eu destino naquele livro que nós sorteamos até na rádio. Eu trabalho muito essa questão de uma vida que Deus deseja em relação à missão de vida e propósito de vida. Por quê? Cada um tem um sonho que lhe escolheu. Às vezes a gente fala, eu tenho um sonho que eu escolhi, mas às vezes é o contrário, o sonho que te escolheu. E eu chamo isso como um resultado que a gente tem que deixar para a humanidade. Que se a gente entrar nessa linha, a gente entrar nesse caminho, as portas se abrem, as coisas acontecem. Sabe quando parece que tudo está favorável, o vento a favor? É a vida de semente que você cai num solo fértil e não tem como, vai dar fruto, vai alcançar um resultado. A grande questão é que nós estamos tão hoje fadados a fazer imitações. Você pode perceber, Jorge, até no mundo profissional, o que eu vejo muito no escritório, por exemplo. As pessoas chegam para abrir um determinado negócio porque está vendo que outro está dando certo naquilo. A pessoa abriu uma agropecuária, está indo bem, então abre-se 10 agropecuárias ao redor, com o intuito de repetir aquele sucesso. Assim acontece com outros negócios. Ao invés de criar, qual é a sua grande ideia? Qual é o seu grande dom? Qual é o seu grande talento? O que é que você é apaixonado por fazer que as pessoas não estão fazendo ainda, ou que você pode fazer de maneira diferente? Ali está o teu dom, ali está o teu talento, ali está o sonho que está te escolhendo. Que de repente, se você entrar, você vai trazer uma solução para a humanidade. Jorge, veja,
o desenvolvimento que nós estamos tendo em todas as áreas, desenvolvimento na área de medicamentos, desenvolvimento na área de tecnologia, na área de comunicação, isso não é à toa, tem gente pensando, tem gente colocando à disposição seu dom, seu talento, aquilo, e enxergando coisas que os outros estão só repetindo do seu redor. E enxergar o novo, a inovação, o mundo tecnológico, o business hoje chama as pessoas, contratam as pessoas que são pessoas de inovação, com novas ideias. Eu fiz um treinamento em São Paulo, onde o treinamento consistia em você trazer inovação a determinadas áreas. Então, nós criamos mais de 500 inovações em um grupo para determinados assuntos, para você entender a necessidade que o mercado está de inovação, sair da repetição e apresentar o novo. Agora traz isso para nossa mente, traz isso para o nosso potencial. Hoje as pessoas estão querendo ser iguais às outras, elas se repetem, eu quero ser igual àquele, eu quero ser como aquele, mas você tem um potencial que é único, exclusivo, seu, um resultado que você pode alcançar. Então qual ideia, qual cura, qual talento, qual dom que você precisa colocar em ação hoje que pode alcançar algo extraordinário para você e para a humanidade num todo? Então aquela frase antiga que diz assim, que o velho guerreiro falava lá, né, o Chacrinha, que nada se cria, tudo se copia, não é verdade. Ou é parcialmente? Não, mas é para a maioria das pessoas hoje, né? Que olha e apenas repete, faz uma repetição. Mas você acabou de falar de inovação. De inovação. De coisas novas. Às vezes a gente para pensar, por exemplo, voltamos a 15 anos atrás, 20 anos atrás, o que era internet? O que era comunicação? E você percebe que a inovação ela traz coisas boas e novas, mas ela também derruba coisas muito precárias e antigas. O que nós já vimos acabar no meio do caminho nesses últimos 15 anos? Né? A substituição até de profissões. Nós estamos vendo profissões desaparecer por causa da comunicação. Nós estamos vendo, por exemplo, a questão da telefonia, que há 20 anos atrás, para você ter um telefone, custava o preço de um carro. Sim. Hoje já está sendo dado de graça, né? Claro. Você já recebe o chip por R$10 e você tem um telefone. Muito simples, isso. Só que por outro lado, olha o desenvolvimento dos telefones. Não são mais telefones, são o quê? Os smartphones. Então, um monte de aplicativos novos. Tem pessoas que compram celular hoje não mais para fazer ligação. Sim. Para jogar, para entrar nas redes sociais. Então, o mundo está mudando. Está na palma da sua mão. O mundo está mudando. O que é que você está fazendo para acompanhar essas mudanças? E o mundo vai continuar mudando cada vez mais. O que é que você vai fazer para lidar com tudo isso? Tem pessoas que daqui 5 anos vão estar alcançando resultados extraordinários. Você sabe que outro dia, conversando com uma pessoa, e essa pessoa muito religiosa de uma igreja evangélica, né? De uma determinada denominação, não precisa citar, e ele disse o seguinte para mim: Jorge, rapaz, eu fui no culto, aí o pastor pegou lá o aparelhinho na mão e começou no texto da Bíblia. E eu com a Bíblia impressa que eu trouxe, as outras pessoas, eu não acho muito legal isso daí, não. Como é que pode? A palavra de Deus está aqui, olha aí. A gente sempre... Agora, você não acha? Eu falo, não. Não deixa de ser a Bíblia. Ela sim, impressa e agora é online. O importante é o conteúdo da palavra continua sendo a mesma. Mas a pessoa tem até uma certa dificuldade. Resistência. A gente chama isso de crenças, né? Crença limitante. Porque veja bem, se nós formos levar ao pé da letra, a gráfica em papel surgiu agora, não lembro exatamente quantos anos atrás, mas poucos anos, né, ou poucas centenas de anos. Não faz tanto tempo então, assim. Se a gente for levar ao pé da letra, nós tínhamos que levar algumas pedras, né, com o Antigo Testamento gravado nas pedras. Você imagina quando Moisés começou a escrever o Pentateuco. Nas pedras, ou nas primeiras impressões em pergaminhos, ali no couro de animal, não é assim? Para desenrolar tudo aquilo, imagina que você ia ter que levar algumas sacolas para a igreja, né? Então, mas era o recurso da época. Era o recurso da época. E hoje Deus permite, eu acredito isso, Deus é que dá inteligência para o homem, Deus é que dá dons para os homens progredir, e isso é progresso, Deus quer o progresso, por isso que Ele está dando sabedoria para os homens alcançar tudo isso.
E se a Bíblia hoje ela tem a possibilidade de ter o mesmo texto, o mesmo contexto num tablet, e algumas igrejas usam até hoje num data show, num painel, para que as pessoas nem levem ou não tenha levado naquele dia, possam acompanhar os textos bíblicos, isso é evolução, temos que caminhar este caminho, não tem mais como ficar para trás. É lógico que, se para ele faz sentido isso, o jeito dele é o jeito certo, a gente tem sempre que respeitar as decisões das pessoas, até porque, Jorge, nem todo mundo está preparado para o novo, nem todo mundo está preparado para o resultado final, nem todo mundo está preparado para resultados extraordinários. Tem pessoas que têm aquela vida pacata, aquela vida simples e escolheu isso para si. E por ter escolhido isso para si, faz sentido, né? Faz sentido para ele estar feliz assim, vamos respeitar. Mas é a escolha dele, exatamente, né? Mas com quem que nós queremos trabalhar ou com quem que nós trabalhamos? Com aquele que sente que pode mais, que está vivendo no seu tempo, é como se faltasse alguma coisa, sabe aquele sentimento dentro de si, eu poderia estar sendo melhor na minha casa, na minha profissão, eu poderia estar tendo mais resultado, eu poderia estar tendo mais tempo livre para fazer coisas importantes da vida. Eu acredito que essas pessoas com essa sensação, elas estão se despertando, então elas precisam agora alcançar ferramentas que ajudem a alcançar esses resultados extraordinários. Agora, só trazendo um pouquinho para a família, o tema das relações, né? Existem muitas famílias, muitos casais, por exemplo, que encontram dificuldades no relacionamento depois de um determinado tempo, né? E existe aquela vontade, aquele desejo de ter uma meta, um objetivo de restaurar uma relação. Se aplica da mesma forma? Eu acredito que sim, Jorge. Nós precisamos entender alguns contextos aí. Duas pessoas, quando se juntam em um casamento, diferente do passado, em que o pai influenciava a mãe, eu acredito que hoje a gente não vê a mais dessa sociedade forma. Hoje contemporânea não é mais assim. As pessoas escolhem, né? O seu parceiro escolhe a forma de relacionamento. A grande questão é que são duas culturas diferentes, duas histórias diferentes, duas filosofias diferentes, que vão ter que se juntar e, a partir desse ajuntamento, se transformar em uma filosofia, em um meio ambiente que seja possível os dois conviverem. Eu, como um pastor, e aí a gente faz os cursos de casamento, faz as ministrações de casamento, a gente fala assim, que a felicidade consiste na renúncia de ambas as partes, um para com o outro. Então, quando existe essa renúncia dos meus propósitos, meus sonhos, em favor do amor que eu tenho pelo meu cônjuge, e assim acontece, ambos conseguem conciliar o caminho e fazer as duas coisas. Ambos alcançam um caminho de felicidade, de paz, para chegar nos objetivos traçados entre ambos. Então já não é, a Bíblia chama isso, não é mais uma carne, duas carnes, é uma carne só. Os dois com um único pensamento, um único propósito. A partir do momento que isso vai passando com o tempo, nós temos a tendência de sermos egoístas. Nós temos a tendência de olhar para as nossas próprias necessidades e muitas vezes passar à frente desrespeitando a necessidade do outro. O não ouvir, por exemplo, o não dialogar, o não perguntar, e você começa a tomar as suas decisões por si mesmo. Esse perguntar, ouvir, dialogar, essa é aquela dificuldade da comunicação. Exatamente, nós voltamos não é uma boa lá naquela conversa que nós tivemos. Já falamos isso. E muitas pessoas, e aí começa a vir as primeiras birras, os primeiros confrontos, e aí de repente se cala ao invés de falar, e aí pergunta, o que está acontecendo? Nada. Sabe se fecha e aí perde a comunicação. Então, essa falta de comunicação, essa falta de entrega um para com o outro, essa falta muitas vezes até de respeito um para com o outro, começa a minar, começa a trazer alguns problemas e agravar as relações. Então, qual que é o grande, talvez, segredo para voltar a ter uma comunhão? Volta nos primeiros atos lá, né, de quando namorava. E assim eu brinco até com os adolescentes ou com os jovens noivos que estão para se casar. Nesse momento de namoro e noivado é um momento de muito diálogo, de muita conversa, de saber como que o outro é, como que o outro pensa, como que trata o pai, como que trata a mãe, como que cuida da casa, como que trabalha.
Só que eles se beijam tanto que não dá tempo de conversar. E aí depois casa, aí começa a conversar muito e se beija menos. Se beijar. Então é o contrário o processo, né? É depois que se alinhou, que conheceu tudo, eles têm que se amarem, eles têm que se cuidar, têm que se ajuntar. Mas esse é um tema bom para nós trazermos e conversarmos. Existem até alguns programas, alguns projetos e ferramentas que nós podemos utilizar para casais ou para a família, que às vezes não é a relação só entre os cônjuges. Aí vem o primeiro filho, aí os conflitos mudam. Aí vem o segundo filho, o terceiro filho, aí a casa enche de crianças. Como se relacionar num ambiente como esse? Então é um bom tema para nós trazermos para uma das quintas-feiras que nós vamos trabalhar para buscar resultados dentro de casa, dentro da família. Muito interessante esse tema. Muito legal. Para concluir então hoje? Vamos lá com essa ferramenta. Vamos. É uma ferramenta rápida, mas que se colocada em ação, Jorge, como eu disse, é um ciclo. Ela vai sempre te ampliar e te trazer resultados extraordinários. O primeiro ponto, então, é ter resultado bem definido. O resultado é a meta que você estabelece. De preferência, metas de médio prazo, metas de curto prazo, para que você comece a experimentar de resultados, da conclusão dele. Então, o que você deseja? Podemos citar algum exemplo aqui. Eu quero um novo trabalho, ou eu quero alcançar uma nova profissão na minha vida. Legal. Então você define qual é essa sua profissão, relata cidade, local, o horário que você quer, define ela de forma clara, de forma objetiva. Qual é o resultado que você espera? Então o seu objetivo é alcançar esse resultado desta maneira. Depois você vai colocar ao lado a palavra potencial. Por quê? O segundo item é você entender qual é o potencial que você tem para alcançar esse resultado. Quando você olha para o seu potencial, você vai fazer uma distinção se o que você já sabe hoje, o que você já tem de recurso hoje, aquilo que está acontecendo com você hoje, é o suficiente para te levar a esse resultado. Se de repente você olhar e falar assim, não, olha, eu preciso ainda fazer um cursinho de especialização, eu preciso ainda aprender alguma coisinha relacionada a essa profissão, ou eu preciso ampliar o meu currículo, então você já define que dentro do seu potencial existem coisas para você fazer para que esse resultado seja alcançado. Olha que interessante, resultado, potencial. Definir o potencial, você já tem bem claro que para chegar naquele resultado você já tem que fazer algumas coisas. Então você já coloca o quê? Qual é a ação que você vai tomar hoje? Qual é o plano de ação? Então você já monta um plano de ação. Eu tenho que primeiro então me matricular em um determinado cursinho, eu tenho que mandar um currículo então para determinadas empresas que eu quero esse novo cargo, eu tenho que conversar com pessoas que já atuam nessa área. Você começa a enxergar quais ações você tem que tomar para ter aquele resultado. Você está falando, né? A pessoa está pensando e essas ideias estão ali, né? É bom, é necessário. À medida que você vai pensando, você vai anotando, vai escrevendo isso. Muito importante, Jorge. Muito eu importante. penso fazer isso, penso fazer aquilo, mas eu não escrevi. Eu tenho que escrever? De preferência na sua agenda. Né? Porque algumas ações você não pode ficar só deixar no mundo das ideias. Você já tem que praticar amanhã. Então eu tenho que escrever aqui. Você já definiu o seu resultado. Eu quero determinado, estou usando um exemplo, um determinado emprego daquela empresa. Legal. Meu potencial para isso é o meu currículo, aquilo que eu sei fazer. Tá, mas amanhã eu já tenho que fazer o quê? Já cuidar dos detalhes para que isso aconteça, já fazer contato, já fazer currículo. Depois de amanhã eu já posso entrar num curso, já posso fazer pela internet e assim por diante. Então colocar no papel é fundamental, mas isso vai levar você a uma convicção. Ele vai mexer com você. Quando você faz isso, você vai olhar para você, que aí é o quarto passo dessa ferramenta, e olhar assim para você e você vai se julgar. Eu tenho capacidade de entrar nesse trabalho, nesse emprego? Como que está a minha convicção em relação a isso? Ou eu já tenho dentro de mim pensamentos que me dizem que eu não vou conseguir, que eu não vou alcançar. E isso vai revelar, a hora que você faz esse planejamento, isso já revela o que está dentro de você. E se você perceber que existem pensamentos sabotadores, se você perceber que dentro do seu coração já existe uma falta de fé relacionado a isso, fica tranquilo, você não vai conseguir o trabalho. Olha que interessante. Por quê? Você já sabe que você não vai conseguir. Não vai conseguir. Existe um ditado que a gente diz assim, aquilo que você diz que vai conseguir, pode ir que já é seu.
Aquilo que você acha que não vai conseguir, nem vá, porque você não vai conseguir. Não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo, porque você já definiu dentro de si. Então essas 4 ferramentas, elas trabalham mais ou menos em um ciclo. Eu estabeleço um resultado. Eu quero chegar em determinado lugar. A minha convicção me diz que eu vou conseguir, que eu posso. Tá, o meu potencial, que vamos para o racional, aqui é o motivacional, vamos para o racional. Me diz que eu posso conseguir sim, mas eu tenho que acertar alguns ajustes, alguns detalhes. Legal, então as minhas ações vai fazer com que esses ajustes sejam feitos. Vou potencializar para que eu alcance esse resultado e aí eu aplico essas atitudes, essas ações e aí eu avalio se o resultado chegou ou não. Então a gente percebe que o quanto é importante e imprescindível nesse processo todo a iniciativa, ou seja, essa força, esse potencial, esse desejo de fazer a coisa funcionar. De repente você pode escrever tudo bonitinho, você tem estratégias muito boas que pode ser, exatamente, mas você não saiu daquilo. Você não tem essa força motivacional. Isso, é um conjunto de situações. Né? Primeiro você tem que acreditar em si. É o primeiro passo. Primeiro passo, acredita em si. Senão não adianta. E aí você tem que acreditar a ponto de estabelecer um resultado que você quer atingir. Legal. Nós verificamos o estado atual, o estado desejado. Avalio o meu potencial em relação a isso e verifico se já está tudo suficiente para que eu possa alcançar. Tem ajustes? Então já entra para a lista de planejamento e para a lista de execução de ações. Crio meu passo a passo para chegar até lá e coloco em prática. Tem um nome que nós utilizamos, eu vou amenizar esse código aqui por causa dos nossos ouvintes, né? Porque lá nós utilizamos um outro nome, mas aqui eu uso como TPC. TPC. Tira a poupança da cadeira e vamos para cima, né? TPC. Muito legal. Vamos fechar hoje? Vamos fechar. Eu acredito que aqui, colocando essa ferramenta em ação, resultados extraordinários, recordes serão quebrados, resultados extraordinários acontecerão e as pessoas serão potencializadas. Por quê? Coloca pequenas metas, Jorge, e aplica. E vai aumentando ao longo do tempo, você vai ver como isso vai ser legal, isso vai dar certo. Próxima quinta, qual é o tema? Vamos trazer uma ferramenta para a próxima quinta-feira chamada RPM. Você sabe que o carro... rotação por minuto. Então, o carro ele tem essa tendência. Quanto melhor o RPM do carro, mais potente ele é. Nossas vidas também têm um RPM. Vamos aplicar esse RPM para potencializar as vidas e alcançar resultados. RPM, nós vamos aumentar o nosso RPM e vamos alcançar resultados extraordinários. Topa, Jorge? Opa! Então quinta-feira. Vamos conversar na próxima quinta sobre isso. Muito bem. Quinta-feira, 12:30, né? Mais um Crescer e Conquistar aqui, falando de vida, de negócio, de família, né? Para crescer, para prosperar, para se sentir feliz, para trabalhar, para produzir. Resultados extraordinários na vida, né? Alta performance. A gente está precisando ouvir, né? Falar e ouvir. Legal. De temas, de assuntos cujas palavras são essas, otimistas, de força, porque nós estamos passando um período difícil, né? A realidade é essa, na sociedade, os tempos que temos vivido. Mas nós podemos mudar isso, né, Anderson? Enquanto uns estão enxergando as dificuldades, outros estão enxergando as soluções. As possibilidades. E possibilidades. Eu acredito que os seus ouvintes estão começando a enxergar possibilidades. O que é bom. Né? O que é bom. Anderson, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Jorge. Deus abençoe a sua vida, todos Amém. aqui da rádio, por esse privilégio, por essa oportunidade de estar compartilhando aqui de crescimento e conquista para a família, negócios e para tudo aquilo que é necessário. Deus abençoe vocês, um abração.